Olá, tudo bem? E aí? Tudo certo? Como é que tá a luta aí? Estudando bastante? Dedicando, né? Isso aí é o certo a ser feito. Você dedicar, plantar, para depois, em breve, colher o retorno. Ok? Eu sou Alexandre, professor de Química, do Colégio Metropolitano. E a nossa aula de hoje é um assunto que eu julgo também importante, que é em relação a tentar quantificar conteúdos dentro da química, né? E para nós da química, quantificar envolve o quê? Como é que eu posso quantificar, né? No dia a dia você usa o quilo, né? Usa o grama. Quando é uma coisa muito grande, usa tonelada. Quando é uma coisa muito pequena, usa miligrama, micrograma, né? Medicamento lá, você vê o medicamento lá assim, dipirona sódica, 500 miligramas por ml. Para nós da química, para você quantificar as reações, quantificar cálculos, é muito comum utilizarmos o mol. O que é o conceito de mol, né? Então, o mol é o que nós chamamos na química de constante de Avogadro. Então, Amadeu Avogadro foi um físico que trabalhou com quantidade, tentando quantificar átomos, moléculas, partículas, íons, né? O que é esse mol? Então, o mol, para nós, é uma unidade fixa, é uma constante para unidade. Você não usa no dia a dia dúzia, então dúzia é sempre 12, independentemente se é uma dúzia de laranja, de maçã, uma dúzia de carros, né? A dúzia é sempre 12. Para nós, a química, a constante de Avogadro, que é o tal do mol, é uma unidade de quantidade, tem um valor gigantesco, absurdo. Que valor é esse? Então, cada mol corresponde aí a 6,02, que multiplica 10, elevado a 23, elevado à 23ª potência. Então, o mol, gente, é um valor grande, não é? É um valor absurdamente grande. Alguém conseguiria aí mensurar quanto é esse valor? Se colocar, vai ter que colocar aí, né, 23 casinhas decimais. Então ficaria 602 e 21 zeros. Imagina aí na sua casa, né, o tamanho desse valor, o tamanho, o quão grande é esse número. Então eu vou te contar, se for aí, vai ser 1000, milhão, né? 9 zerinhos aí é bilhão. Esse valor corresponde a 602 sextilhões de unidade. É grande, né? Professor, essa constante eu tenho que saber, tenho que decorar? Bom, seria bom, interessante. Entretanto, qual que é a tendência? Em algumas provas, sobretudo de Enem, eles estão colocando as constantes, porque nessas provas, né, o interesse principal não é saber se decorou uma unidade ou uma fórmula, é saber se sabe interpretar, relacionar e resolver problema, né? Você consegue aí trabalhar com raciocínio, dedução. Vamos tentar então, de melhor forma, traduzir esse mol. Vamos pegar aí a molécula de água, né? Pergunta, você sabe o que é molécula de água? Qual que é a fórmula? Vamos ver aqui? Então, a molécula de água aqui, ó, H2O. Como é que eu poderia calcular a massa molar dessa água, né? Eu vou pegar a tabela periódica, lá o H vale 1, o O tem a massa atômica igual a 16 e vou calcular assim, ó. 2 multiplica 1, 2. Com 16, 18. Então a massa molar da água é 18 gramas por mol. Vamos aprender a traduzir. Traduzam para mim. 18 gramas por mol. Isso quer dizer que se eu tiver 1 mol de água, eu tenho uma quantidade de moléculas de água que equivale a isso aqui, ó, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Nessa quantidade, então vou até colocar aqui, ó, nessa quantidade de moléculas de água, né? São moléculas de água, você tem lá 1 mol. E o mais incrível é que essa massa de 1 mol corresponde a 18 gramas. Então, 1 mol está para 18 gramas, no caso da água, que essa quantidade de água, se eu pudesse contar as moléculazinhas,
eu teria ali 6,02 vezes 10 elevado a 23. Né? Incrível, valor grande, né? Professor, como é que eles podem cobrar isso lá na prova, né? Então vamos fazer uma coisa. Vamos ler a questão do Enem? Acompanha na tela aí comigo. O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Então, o que o Enem trouxe aí foi tão somente o contexto da questão, né? Falando que nós brasileiros, consumimos em média 500 miligramas de cálcio por dia, enquanto que o ideal seria o dobro, no caso 1000 miligramas, que dá 1 grama. Vamos agora para o comando da questão. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23, mol menos 1, para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Muito bem. Então aí você viu que o Enem tem esse perfil, né? Ele pega a questão, aí ele traz o contexto da questão e depois ele quer que você interprete, né? E aplique alguma relação aí, no caso matemática, né? Então vamos entender aqui a questão. Nós consumimos em média meio grama de cálcio por dia. Na verdade não é cálcio puro, né? São íons de cálcio. E o íon de cálcio é o cálcio 2+. O ideal seria o dobro. Então o ideal é que nós pudéssemos consumir todos os dias 1000 miligramas, que corresponde a 1 grama. 1 grama de cálcio. O que ele quer saber é a quantidade de íons ou de átomos de cálcio em 1 grama. E ele nos deu a constante de Avogadro. Viu que ele usou 6? Ele não usou 6,02. Usou 6 porque ele arredondou o valor, porque esse 0,2 para nós seria desprezível, irrelevante. E também nos forneceu a massa molar do cálcio, que é 40 gramas por mol. Se observar o exemplo anterior, em que eu peguei a massa molar da água, né? E nós fizemos aqui uma interpretação, uma tradução, ali vai ser a mesma coisa, o mesmo princípio. Então, vejamos. A massa molar do cálcio é de 40 gramas por mol. Traduzindo, se eu tiver 40 gramas de cálcio, de íon cálcio, eu terei 6, que multiplica 10, elevado a 23 íons, ou átomos. Ele usou o termo átomo aí, né? Apesar de ser íon. Entretanto, você consome por dia, nós brasileiros, por dia em média 500 miligramas. Mas afirmou aí que o ideal é o dobro. Então, o ideal de consumo diário de cálcio seria 1000 miligramas. Eu tenho que fazer aqui, portanto, uma regra de 3, porque tem uma relação de proporcionalidade. Acompanha. Para cada 40 gramas, eu teria essa quantidade aqui de íons. Se eu tivesse 20 gramas, seria lá 3 vezes 10 a 23, a metade. Se eu tivesse 80 gramas, seria o dobro. Então a relação aqui é de proporção. Se 40 gramas de cálcio, de íon cálcio, tem 6 vezes 10 a 23, quantos átomos ou quantos íons de cálcio eu terei se você consumir 1000 miligramas, que eu já te expliquei, que aqui tem que ser em grama, tem que ser compatível aqui, ó. Então vamos fazer aqui, gente, uma regra de 3, tranquilo e calmo, suave, né? 40 multiplica x, então temos que vai ser aqui 40x. 1 grama multiplica 6,0 vezes 10 a 23, já posso ajustar aqui então, ó. Vou deixar 60 aqui, ó, vezes 10 elevado a 22. Concorda? Portanto, x fica 60
vezes 10 a 22 sobre 40. Então eu posso aqui, né, fazer a divisão. A gente sabe que vai anular o zero aqui. Ficou 6 sobre 4. 6 sobre 4 vai dar 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio. Fácil ou não, gente? Tranquilo, não é? Então, assim, eu espero que nas provas você tenha assim, essa tranquilidade de ler, sem desespero, sem correria, ler e interpretar. E isso é importante. Não resolve se fizer uma questão correndo e ficar afobado. Isso não vai te ajudar. Então vamos trabalhar, além de trabalhar o intelectual, o QI, vamos trabalhar o emocional também. Então ficou a resposta 1,5 vezes 10 a 22, alternativa B. Certinho? Valeu, obrigado, até mais.